boa tarde. Vamos começar o 4º dia do desafio e vamos falar sobre o capítulo 4 de Provérbios. E ele começa falando sobre Salomão falando sobre a gente ouvir a voz do pai, né? E ele começa: ouvir, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandones a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único amado à vista de minha mãe. E aí, aqui é quando o Salomão começa a falar quem foi que o instruiu a buscar a sabedoria, que foi Davi, seu pai. E aí, eu quero, para iniciar, começar a te perguntar: quantas vezes você, às vezes, rejeita a instrução do seu pai por não perdoar as suas falhas? Ou por julgar ser melhor do que eles, pai e mãe? Por que eu tô falando isso? Porque se você reparar, já aconteceram várias coisas na história de Davi em que ele falhou. Ele falhou como pai, ele falhou como homem, como servo de Deus e como rei. Ele falhou. Tanto que Absalão morreu. Absalão se revolta contra Davi. E várias outras questões. O outro filho estupra a irmã. Então, acontece várias coisas na família de Davi. Mas Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, ele chama a atenção para que a gente escute nosso pai. E por quê? Porque independente dos erros dos nossos pais, eles são autoridade espiritual sobre a nossa vida. E a partir do momento em que você se rebela contra a autoridade e os conselhos, o fato deles terem errado não diminui o poder e a sabedoria que eles carregam e a unção que foi delegada para eles. Então, por isso que às vezes você vê a mãe orientando o filho: meu filho, faz isso, que vai acontecer isso. E o filho não escuta, acontece. Alguns falam que é maldição, eu digo que é desobediência. A semente da desobediência sempre vai gerar um resultado de morte. Então, quando o Salomão fala assim: ouvir, filhos, é a instrução de um pai. Ele não tá falando do meu pai, nem do pai celestial, de um pai. E aí eu coloco tanto o pai terreno quanto o pai espiritual. E atentar para conhecerdes o entendimento. De novo, o entendimento, colocar e aplicar o conhecimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandones a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem declines das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te preservará, ama e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria. E com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Em outras traduções está falando assim: adquira conhecimento. Na Almeida, por exemplo, na tradução da Almeida está falando isso. E aí, o que acontece? Quando você adquire a sabedoria, você vai desejar, e se você buscar ela como a tesouros escondidos, você vai realmente empenhar tudo que você tem em prol de você adquirir conhecimento, que é entender e aprender, e você conseguir aplicar esse conhecimento, né? Exalta e ela te promoverá, e ela te trará honra quando tu a abraçares. Está falando da promessa sobre quem adquire sabedoria. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da sua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. É a segurança da decisão, a segurança na jornada, a segurança em tudo que você tiver que fazer. Isso está ligado a você adquirir a sabedoria, que nós já falamos que está relacionado à pessoa de Jesus e o Espírito Santo, porque a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Em Tiago 1, salvo me engano, versículo 3, fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus em nada duvidando e Ele lhe concederá. Desde que você não duvide. E isso é muito importante, porque se você duvida que Deus possa te dar qualquer coisa, você já anulou a possibilidade dele te conceder. Eu vou te contar uma experiência minha sobre cura. Eu tenho, às vezes, crise de enxaqueca.
e eu toco bateria. Eu tocava, né? Que já tem tanto tempo que eu não toco mais. Tô muito enferrujada. E eu tava tocando no culto bateria. E eu tava com muita dor de cabeça. E eu tocava na bateria e a bateria batia lá e batia aqui, né? Quando acabou o culto, o pastor começou a falar em línguas e o outro a interpretar. E ele falou assim, você que está com dor de cabeça, um anjo está te curando agora. Na hora eu senti o alívio. Pois quando acabou o culto, veio na minha mente assim, será que eu fui curada? Voltou a dor de cabeça. A sua dúvida, a sua incredulidade, a sua falta de fé anula e suspende as bênçãos e promessas de Deus no mundo espiritual. E quando você pede algo, Deus já lhe concedeu. Agora, para se manifestar na terra, existe um tempo, porque o tempo da terra é diferente do tempo do céu. Lá é o Kairos, não há tempo, passado, presente e futuro é tudo ao mesmo tempo. Agora aqui na Terra existe o Cronos, que existe, é esse tempo corrido que a gente conta, né, todos os dias. Então é um timing totalmente diferente. E por que é importante a gente se ater a isso? Porque quando a gente pensa que quando tu fores, ou seja, quando você caminhar, a sabedoria vai te guardar, vai te dirigir, vai te guiar, você já sabe que a única coisa que você precisa na sua vida é de Jesus e do Espírito Santo. Por meio deles você adquire a sabedoria. Versículo 13. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir. Guarda, porque ela é a tua vida. 14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Só um parênteses. Eu escutei durante muitos anos que ímpio é todo mundo que não estava na minha igreja. Na época, a igreja que eu ia à época. Ímpio era todo mundo que não era convertido. Mas, na verdade, ímpio é todo aquele que, além de ignorar a verdade, não quer conhecer a verdade e não faz questão nenhuma de vivê-la. Pelo caminho dos homens maus, são aquelas pessoas que fazem maldade, e a gente vai falar daqui a pouquinho o que é essa maldade que fala em Provérbios. Mas, voltando na questão do ímpio, também pode existir pessoas que se dizem convertidas, que vão para a igreja todos os dias, mas a vida delas é aliançada com a maldade, aliançada num caminho de desobediência e rebeldia contra tudo que Deus manda fazer. Então, se há pessoas assim, a vida, ela já é considerada um ímpio. Ou como alguns pastores falam, meu pastor fala isso, né? Um pré-crente. A gente brinca. Não vou chamar as pessoas de ímpio, vou chamar de pré-crente, né? Porque uma hora vão conhecer a verdade. Uma hora, mesmo que acham. Porque assim, você fala, confessa aos homens, confessa a Deus perante os homens e perante Deus, né? Só que confessar Jesus não é só falar para os homens, eu aceitei Jesus. Confessar Jesus é muito mais você viver como Ele. Eu vivo 100%? Tô buscando isso todos os dias. E Deus tá alinhando, então Deus tá afiando o machado, e tá amolando, e é assim. E tá tudo certo. Eu só quero estar alinhada. O quantas vezes eu vou tropeçar, quantas vezes eu vou levantar, isso não me importa. O que me importa é eu estar alinhada com a vontade e a persistência em obedecê-lo. Vou falhar, vou errar, como todo ser humano. Não sou perfeita e nem estou longe de querer ser isso, porque eu já quis ser perfeita. E isso me custou muito, muito. Porque eu me tornei uma pessoa arrogante, orgulhosa, soberba, não aceitava ajuda de ninguém, não queria, me bastava, autossuficiente. Então, isso não me ensinou a não ser dor. Foi a única coisa que me trouxe. E hoje, viver realmente entendendo que todos os dias eu posso melhorar, que todos os dias Deus pode me aperfeiçoar, que todos os dias eu tenho algo para aprender, é fantástico, porque a sua vida vira uma aventura. Porque em todas as ocasiões, nas dificuldades, na alegria, na casa, no trabalho, em todos os lugares você vê a oportunidade de você crescer, de você aprender, de você romper com algo. E aí é toda hora um insight que cai, é toda hora uma ficha que você entende. E aí você vai rompendo. Tem vida mais aventura que essa do que ficar fingindo que o meu passado não existiu, do que ficar fingindo que a dor não existiu e ficar criando uma fantasia do que eu espero viver? Não, eu não quero viver uma fantasia, eu quero viver a realidade que o Pai tem pra mim. E se pra isso for necessário pisar no meu orgulho, na minha arrogância, na minha soberba e realmente aprender a ser obediente, vamos lá. Porque esse é o caminho que vai me levar não só à vida eterna, mas uma vida abundante que Ele me prometeu nessa terra. Ok?
E o 14, o 15, evita-o, ou seja, evita o caminho dos maus. Não passes por ele, desvia-te dele e passa distante. Presta atenção numa coisa. A Bíblia fala assim, resista ao diabo e fuja da tentação. Resista ao diabo e fuja da tentação. Presta atenção. Por que Deus fala pra gente resistir ao diabo e fugir da tentação? Quando você resiste ao diabo, ele fala pra você fazer isso porque ele já sabe que botou dentro de você a autoridade e o poder pra governar sobre ele, pra expulsar ele, pra ele temer você. Ok? Então, quando ele fala assim, resista ao diabo, é tipo assim, não arrede o pé. Tu é mais forte que ele, tu permaneça, você persista. Não caia nas ciladas dele, não retroceda, avance e vai e marche, enfrente os seus medos, enfrente os seus obstáculos, enfrente as ciladas dele. Agora, quando fala de tentação, a Bíblia fala pra você fugir. Não é à toa que José fugiu quando a esposa de Potifar quis adulterar com ele. Agora, por que é pra fugir da tentação? Porque o diabo, a oposição, o Satanás, sei lá qual o nome que você gosta de chamá-lo, ele sempre vai botar uma tentação no ponto fraco que você tem. E Deus, sabendo disso, o que ele faz? Ele orienta que a gente fuja. Ou seja, meu filho, enquanto você não estiver aperfeiçoado no meu espírito, não vá para a tentação. Fuja, não ouse enfrentar a tentação, porque naquele momento você está sendo enganado pela sua fraqueza. E olha só, em Tiago, fala como se consuma o pecado. Primeiro o diabo faz o que com você? Pode ler lá em Tiago. Lê, Tiago 1. Eu não tô lembrando o versículo exato, salvo me engano é 13. A partir do 13. Ele fala que o pecado, primeiro vem uma cobiça. Primeiro é o quê? Uma cobiça, um desejo. Desejo tá ligado a quê? Emoção, vontade, na verdade, vontade. Depois vem um sentimento, que é o quê? A emoção. E depois vem uma vez concebido, fala assim, uma vez concebido aonde? Na mente. Isso tudo se refere à alma. Mente, emoção e vontade, ok? Então, primeiro o diabo vai colocar algo que encante você naquela área que você é fraco. Pode ser uma bebida, pode ser um cigarro, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma corrupção, pode ser uma mentira, uma fofoca, entende? Então, ele vai colocar algo bonito na sua frente, para você sentir vontade de ter aquilo para você ou de realizar aquele comportamento. E isso é a cobiça. Depois, ele vai fazer, sabe o quê? Vai fazer você ter um sentimento. Então, tudo começa com pequenas sementes e um sentimento. E esse sentimento vai levar a um pensamento. E quando você conceber esse pensamento, quando esse pensamento chegar à sua mente, ele vai criar na sua mente uma narrativa, uma justificativa para você praticar o pecado. Por isso que quando na Bíblia fala que concebendo, então pratica o pecado. Concebendo na mente, então pratica o pecado. Esse versículo é muito poderoso, porque está dando todas as instruções de como a oposição nos tenta. Porque tentação não é de Deus. A Bíblia fala, não diga que Deus te tente, porque ele não pode ser tentado pelo mal e por isso não tentar ninguém. Que nós somos tentados pela nossa cobiça, pelo nosso desejo. Nossos desejos estão ligados às nossas fraquezas, às fraquezas da nossa carne. E por que eu entrei nesse assunto? Porque quando fala para evitar os caminhos, passar pelo caminho dos maus, está falando, fique atento, fique alerta, meu filho. Não vacile naquela área que você tem dificuldade de romper. Não vacile naquela área que é um ponto fraco para você. Esteja alerta. Não finja que não está acontecendo, finja que existe. Ontem eu postei uma frase e na legenda eu falei sobre isso, que a negação é falta de fé. Porque quando eu entro na negação, eu estou duvidando da paternidade de Deus, eu estou duvidando de quem eu sou, eu estou negando as minhas mazelas e negando as minhas qualidades. Então, entrar numa negação, falar que algo que você fez, você não fez, isso não te livra de ter os danos dessa semente.
Vai acontecer de qualquer jeito. O que você precisa é, quanto mais rápido você aceita que você errou, você se arrepende, confessa, perdoa quem te magoou, se perdoa e avança, mais rápido você arranca essa semente do mundo espiritual. Até você confessar e se arrepender, a sementezinha continua criando raízes. E a colheita vai chegar. Deus não mente. O que o homem plantar, isso ele colherá. Né? A Bíblia tem um versículo que fala isso. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Versículo 16. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano e ficam sem sono se não fizerem alguém cair. Isso aqui está falando dos homens maus. Presta atenção, a gente tem um conceito na nossa mente de que maldade é só matar, roubar, adulterar. São só os pecados que são citados palavra por palavra. Mas vamos atentar aqui uma coisa. A Bíblia, eu acho que tem um versículo que resume o que é pecado. Ele fala assim, aquele que pode praticar o bem e não pratica, peca. Ponto. O que é isso? Você desviou do foco, do alvo que você tem que se tornar? Pecou. Qual é o seu alvo? Ser como Cristo. Misericordioso, bondoso. E quem te ajuda? O Espírito Santo. Falamos isso na live de ontem. Mas esse versículo especificamente fala o quê? Para você se afastar do caminho do mal, para você desviar dele, passar distante, porque as pessoas más, elas não dormem, exceto quando elas causam algum dano e ficam sem sono se não fizer alguém cair. Se você já conheceu alguém que é viciado em confusão, tá tudo em paz na casa, mas quando essa pessoa chegar, ela precisa arrumar uma confusão. Isso é maldade, gente. Porque você tá tirando a paz da outra pessoa. Já viu pessoa que não consegue ficar sem mentir? Isso é maldade. Pessoa que usa a língua para falar mal dos outros, fofocando da vida dos outros, isso é maldade, isso é ser um homem mau. Então não se engane, todos nós estamos sujeitos a errar, a flertar com a maldade. E quanto antes você perceber quão falho, quão vulnerável você é a essas coisas, mais rápido você vai se blindar no mundo espiritual e vai mudar o seu comportamento. Agora, viver na negação, porque eu aceitei Jesus e sou perfeito, não é. Ele nos aperfeiçoa, mas nós não somos perfeitos. Se fôssemos, Paulo não falaria que há sempre um conflito entre a carne e o espírito. Sempre, até que o Espírito Santo converta a sua alma. Então, não seja orgulhoso e arrogante de achar que você não erra. Porque você erra quando projeta seu pai no seu marido. Você erra quando projeta a sua mãe nas pessoas. Você erra quando você projeta suas dores, suas feridas e acusa os outros de algo que na verdade é uma dor sua. Você erra quando você cria confusão. Você erra quando você se ira. E tá tudo certo. Significa que a gente vai permanecer? Não. Mas a consciência do que nós estamos errando já é o primeiro passo para a cura. É o primeiro passo para a transformação. O outro versículo porque eles não comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em quem tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência. Coração, a gente falou que é o quê? Mente, alma. Na verdade, não é só a mente. É a alma, mente, emoção e vontade. E por quê? Você não opera, a sua vida não é decidida somente pelo que está na sua mente, seus pensamentos. É também pelas suas emoções, quando você é impulsivo, quando você age sempre por reação, você não para pensar no que vai falar, você só reage. Então, suas emoções são manipuladas, a sua vontade é manipulada. Então, pode ser, tá? Pode ser manipulada. Então, guarda o teu coração, ou seja, a sua alma, com toda a diligência, mente, emoção e vontade, pois dele provém as questões da vida. Em outras traduções fala, pois dele provém todas as saídas da vida. Ou seja, as decisões que você vai tomar. Isso ocorre na sua alma.
E se sua alma está viciada, e se sua alma está prejudicada, se sua alma está aprisionada, e seu espírito está aprisionado a mentiras do diabo, você vai ter a tendência a ter comportamentos disfuncionais, mentalidades disfuncionais, falas erradas, que só amaldiçoam a sua vida e a vida do próximo. Então, guarda, ou seja, por que você acha que lá em Efésios 6:10, a primeira coisa da armadura de Deus é o capacete da salvação? Porque quando você tem o sangue de Cristo sobre a tua cabeça, ele te ajuda a blindar sua mente, sua alma, mente, emoção e vontade, para que você consiga. Por que a Bíblia fala, leve todo pensamento cativo ao entendimento de Cristo? Ou seja, a cobertura da graça de Jesus, para você realmente conseguir alinhar os seus pensamentos com a vontade do Pai e se afastar das coisas carnais que sua alma deseja. Porque você precisa lembrar que antes de Jesus morrer, você era um escravo. Sua mentalidade era escrava. E foi Cristo que te resgatou. Então, enquanto você tá brigando, falando, não, Cristo só se mete nessa área aqui, nessa aqui não. Você está abrindo uma porta no mundo espiritual para que a sua mente fique aprisionada a mentiras. Então, ou ele concentra tudo na sua vida, ou ele é o Senhor da sua vida, ou metade ele não quer, não vai funcionar. Porque essa metadezinha que você não está deixando estar sobre o governo de Jesus, na graça do perdão, e no governo do Espírito Santo, essa partezinha vai contaminar todas as outras. Porque vai ser uma brecha. E você vai plantar sementes aqui nessa área que você não está deixando ser entregue a Deus, e isso vai contaminar as outras áreas. Então, guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda a tua mente, sua emoção, sua vontade, seus desejos. Lance isso tudo no colo do Pai. E ele vai te dar sabedoria para enxergar, para discernir e ajudar você a agir da forma mais coerente possível para o que você consegue naquela jornada, naquele momento. Cada um tem um time, cada um está em um trajeto no seu processo na sua caminhada com Jesus. E Deus respeita isso. Deus nunca vai dar carne para você comer se você ainda é um menino. Você vai tomar leite. Agora você precisa começar a caminhada. Versículo 24. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Eu fui procurar o que significa cada um. Olha só, anotei até aqui na Bíblia. Ó, boca maléfica, palavra má que causa dano nocivo a outras pessoas. Podemos exemplificar como mentira, fofoca. Lábios perversos, indecente, indigno, vil, cruel, corrupto e desleal. Versículo 25. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. E eu quero fazer um convite a você, para você parar e analisar a sua vida hoje, como ela está hoje. O que na sua vida está precisando ser alinhado. O que na sua vida está precisando de uma confissão? O que na sua vida está precisando de arrependimento? Qual é a área da sua vida que você não deixa Deus tocar? Que você fala assim, não, isso aqui eu deixo, mas isso aqui não. E isso é muito sutil. Isso não precisa de algo muito, muito grandioso. Isso é um pensamento, é um sentimento. É algo que você nunca mexe, é algo que você nunca conversa, porque quando conversa dói. É algo que você guarda como se fosse um tesouro muito precioso. Mas isso é um câncer na sua vida. Enquanto você não entregar toda a sua vida, Jesus não tem como transformá-la por completo. Ele vai transformar tudo aquilo que você entregar. E eu te convido a entregar. Não só a sua vida, mas seu trabalho, suas atividades. Toda a sua vida na alma e no espírito. Ok? Um beijo. Até amanhã.